Boa tarde, paz e graça para todos vocês nessa tarde de segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez, no início de mais uma semana, pela graça do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor está renovando as suas misericórdias sobre nós, sobre nossa vida, sobre o nosso lar e a nossa casa. É um privilégio poder estar aqui nessa tarde ministrando para você uma palavra de fé, de encorajamento, uma palavra que venha levar você a se fortalecer e enfrentar os desafios do dia a dia. Meus irmãos, eu quero convidar você agora a pegar um copo com água e colocar aí bem pertinho do seu celular. Coloca aí um copo com água perto do seu celular e nós vamos orar daqui a pouquinho e pedir a Deus que esse copo com água venha se tornar o remédio de Deus para a cura divina e libertação da sua vida e de pessoas aí na sua casa, no seu lar. Amém? Meus irmãos, eu quero nessa tarde deixar uma palavra de despertamento, de encorajamento para todos vocês. E queria aqui, já neste momento, neste início dessa palavra, perguntar a você: como está você? Como está o seu ânimo? Como está o seu espírito? Você está confiante de que essa semana será mais uma oportunidade de Deus te abençoar? Você está crendo que Deus nessa semana irá realizar grandes obras na sua vida? Você está crendo que 2021 será o melhor ano da sua vida? Será o ano da sua vitória? Será o ano das grandes conquistas sua e da sua família? Meus amigos, o realizar dos nossos sonhos, a concretização dos nossos ideais, depende muito do nosso estado de espírito, depende muito do nosso ânimo. Foi por isso que Cristo ele disse: tende bom ânimo, ou seja, tende fé, tende coragem, seja positivo, seja confiante. Infelizmente, nós temos visto que pessoas, mesmo estando há tanto tempo dentro de igrejas, mesmo sendo membro de uma comunidade, de uma determinada igreja, tem neste momento de desafios, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, algumas pessoas têm recuado, algumas pessoas têm desanimado, desistido. Hoje pela manhã eu estava assistindo um jornal e saiu uma matéria falando sobre o alto índice, o alto crescimento de uma doença chamada depressão. E o que é a depressão? A depressão é a ausência de força, é a ausência de ânimo, é a ausência de coragem, de vontade de viver. Ou seja, a pessoa, por alguns motivos como decepção, perseguição, estresse, excesso de problemas, a pessoa ela começa a se fechar, a pessoa começa a se entregar e desistir de tudo, desistir de si mesmo e procurar se refugiar de alguma forma em um mundo ou em um esconderijo a qual ninguém venha
incomodá-la, ninguém venha ameaçá-la. Nós vemos, por exemplo, acontecer isso com o grande profeta Elias, que depois de lutar tanto, depois de enfrentar tantas batalhas e desafios, quando viu uma grande ameaça vindo contra a sua vida, a Bíblia diz que Elias, ele teve medo, ele entrou em depressão, desistiu de ser profeta e se escondeu primeiramente debaixo de uma árvore e mais tarde ele entra para dentro de uma caverna. E nós vemos também em uma outra passagem, a qual eu quero ler para vocês, a respeito da história do povo de Israel e a história de um menino que, embora sendo novo, que embora sendo franzidinho, fraco, materialmente, fisicamente falando, era uma pessoa de muita fé em Deus, uma pessoa de muita coragem, de muita determinação e que não tinha medo algum de desafios, problemas, ameaça, seja elas qual forem, seja elas de que tamanho fosse, ele sempre, confiado em Deus, ele enfrentava todas elas. E para isso, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler aqui para vocês o livro de 1 Samuel, capítulo 17, vou ler o versículo 24 e depois vou ler o versículo 32. Versículo 24 e depois versículo 32. Diz assim: porém, os homens de Israel, vendo que aquele homem, ou seja, porém, os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam grandemente. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá pelejar contra este filisteu. Aleluia, glória a Deus. Você vê aqui que essas duas palavras, elas são totalmente diferentes uma da outra. Esses dois quadros são totalmente diferentes um do outro. Primeiro nós vemos um gigante chamado Golias, vindo do povo filisteu até aonde estava o exército de Israel. E Golias era um homem enorme, mais de 3 metros de altura, um homem muito forte, um homem de guerra. E ele, juntamente com o exército dos filisteus, ameaçavam o povo de Israel. E Elias desafiava os soldados de Israel, dizendo: olha, será que não há homens entre vocês com coragem? Será que vocês não têm um campeão disposto a me enfrentar? Se vocês me vencerem, eu serei servo de vocês, eu serei escravo de vocês. Mas se eu vencer o campeão de vocês, vocês serão o nosso servo e nossos escravos. Meus irmãos, as palavras daquele homem era tão forte, tinha um poder de amedrontar, um poder de oprimir tão grande, que o povo de Israel, que era o povo de Deus, nação de Deus, eles tremiam diante da palavra daquele homem. Eles olhavam para aquele gigante e se sentiam pequenos, indefesos, eles ficavam sem coragem. A Bíblia mostra que todo o exército de Israel fez no chão trincheiras, valas, e eles se escondiam naqueles buracos
olhando aquele inimigo, os amedrontar, os desafiar, e eles temiam grandemente. Quem sabe você não está vivendo essa situação aí na sua casa? Quem sabe você não tem vivido dessa maneira como o povo de Israel? O povo de Israel era o povo de Deus, assim como você, assim como sua casa, assim como milhares de cristãos e de crentes, é o povo de Deus, é a nação de Deus. O povo de Israel temia, eles tinham medo, eles já tinham perdido a coragem, estavam entrando em depressão, ou seja, desistindo da vida, desistindo da conquista, desistindo da vitória. E eles procuraram um buraco no chão para se esconder. Eu pergunto a você nessa tarde, você tem agido dessa maneira? Em qual buraco você tem se escondido? Em que caverna você tem se escondido? Depressão? Medo? Covardia? Falta de fé? Desânimo? Incredulidade? Qual é a caverna que você tem se escondido nela? Qual é a trincheira, o buraco que você tem se enfiado e vendo o problema crescer dentro da sua casa e não fazer nada? Vendo a situação dos seus filhos longe da presença de Deus, seus filhos longe da igreja, e você assistindo e dizendo, não adianta, eu já falei, eu já preguei, eu já tentei levar para a igreja, não adianta, eu entreguei para Deus. Na verdade, meus irmãos, muitos cristãos hoje têm usado dessa palavra dizendo, entreguei para Deus, mas não é porque confia em Deus, é porque Ele mesmo não quer fazer nada. É porque ele mesmo está sem coragem, perdeu o ânimo, perdeu a fé e está permitindo que a incredulidade que hoje está no mundo aí fora contamine a sua confiança em Deus, contamine a sua crença na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Eu quero aqui falar usando aqui a linguagem dos jovens que ficam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, apenas curtindo. A vida das pessoas estão passando, o mundo está passando, as notícias chegam até ele no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e ele fica apenas como um espectador, só curtindo, só clicando, curtindo. É indiferente, não se posiciona, não assume o seu papel de cristão, de servo de Deus, não assume a sua posição de pessoa comprometida com Deus, a fim de mostrar para as pessoas que há uma solução, que o momento é difícil, mas que há um Deus tão grande, tão poderoso, que pode resolver todos os problemas, que pode colocar fim em todas as crises e que pode mudar a vida da humanidade num piscar de olhos. Meus irmãos, eu pergunto a você, você apenas tem curtido como se estivesse na internet os problemas acontecerem aí na sua casa? As enfermidades entrando dentro do seu lar e você aceitando no seu corpo, no corpo do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dizendo é difícil, dizendo realmente não tem cura, não há tratamento. O que fazer diante de tão grande enfermidade, de uma doença tão incurável? Qual tem sido a sua ação? Diante da dificuldade do desemprego, diante da dificuldade dessa grande dívida que você está com ela, quem sabe do seu apartamento, da sua casa, quem sabe das contas de água, de luz, do seu aluguel, você
tem apenas observado. Ontem pela manhã eu ouvi uma mensagem, uma palavra de um irmão na igreja onde eu estou congregando. Estava conversando com ele do lado de fora e nós comecei a falar dos problemas, das lutas do dia a dia, dessa crise que está aí no mundo, e ele, de maneira impressionante, reagiu positivamente. Ele disse: não acredito nessa crise aí, isso aí para mim não me detém, isso aí para mim não me para. Eu falei: você trabalha? Ele: sim, eu sou empresário, eu sou comerciante, eu tenho uma loja de autopeça de moto, eu tenho uma oficina e tá indo tudo bem. Eu falei: é mesmo? Ele: claro. Ele falou: olha, esse negócio de crise, de problema, de desemprego é para quem só fica parado esperando cair do céu e não faz nada. É para pessoas que não querem ser criativa, não querem colocar a cabeça para funcionar. E ele disse uma frase que marcou muito, que eu quero repetir para você. Ele disse assim: ô pastor, enquanto muitos choram, outros vendem lenços. Olha só, que coisa! Essa palavra me chamou a atenção. Ele disse: enquanto muitos choram, outros vendem lenços. Sabe o que isso significa? Não importa a crise, não importa a dor, o sofrimento, sempre é uma oportunidade de você ganhar o seu dinheiro. Em tudo você pode aproveitar para fazer daquela situação um meio de você sobreviver, um meio de você se garantir e dar continuidade à sua vida. O povo de Israel se escondeu dentro do buraco. Elias se escondeu dentro da caverna. E eu e você, aonde vamos esconder? Aonde vamos nos refugiar? No medo, na incredulidade, na depressão, na tristeza, no desânimo, na falta de fé? Ou vamos tomar a posição que o menino Davi tomou? A Bíblia diz que Davi foi até aquele campo de batalha para levar ali o café da manhã que o seu pai Jessé tinha mandado. Ele levou ali alguns queijos, algumas coisas de comer para os seus irmãos que eram soldados. E quando ele chega ali, achando que iria encontrar o grande exército de Israel e os seus irmãos lutando, ele encontra não só o exército de Israel, mas os seus irmãos escondidos naquele buraco, a sua família se acovardando, vendo aquele gigante crescer diante deles. Talvez essa é a mesma situação aí na sua casa. Todos estão com medo, todos estão preocupados, o gigante está só crescendo. O gigante chamado vício, o gigante chamado separação, o gigante chamado contenda familiar, inimizades, o gigante chamado doença, o gigante chamado dívida, está só crescendo. Você e a sua família amedrontado. Mas Davi, meu irmão, era alguém que tinha uma fé inabalável, uma confiança muito grande e uma pessoa que tinha experiência com Deus. Davi, quando viu aquele homem falar aquelas palavras, ele se encheu de coragem, se encheu de furor, de revolta com aquela situação e disse: este homem saberá que aqui em Israel tem um Deus. Esse homem saberá que aqui em Israel tem alguém que acredita e que confia em Deus. Eu lutarei contra esse gigante, eu enfrentarei. E ele foi diante do rei Saul e disse: olha, ninguém mais precisa temer, ninguém mais precisa se acovardar, eu enfrentarei esse gigante. A Bíblia diz que Davi dizer para Saul: eu já enfrentei um leão que queria comer as minhas ovelhas, o Espírito de Deus veio sobre mim
e eu peguei aquele leão e despedacei ele. Veio um urso querendo pegar os meus animais e eu lutei, agarrei com ele e matei aquele urso. E se eu matei leão, se eu matei urso, se o poder de Deus veio sobre mim e me deu a capacidade de matar esses animais, o poder de Deus virá sobre mim e eu irei cortar a cabeça desse gigante, e o povo de Israel saberá que o Senhor é Deus. Meus irmãos, Davi foi para a batalha, pegou a sua funda, pegou algumas pedras no riacho, colocou ali naquela funda, e aquele gigante veio zombando dele, com sua lança, com sua espada, com seu escudo. E Davi olha para aquele homem e diz: tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi roda aquela funda e lança aquela pedra, e aquela pedra, creio eu, direcionada pelo poder e pelo Espírito de Deus, bateu na testa daquele gigante. Ele cai por terra e Davi vai lá e corta a cabeça daquele gigante. E naquele dia o povo de Israel cantou e glorificou o nome de Deus, e a partir daquele momento Davi escreveu o nome dele na história cristã. Todos nós, quando lembramos de Davi, logo lembramos da vitória dele e do gigante Golias. Eu quero perguntar a você: você está como Davi? Está enfrentando os problemas de cabeça erguida? Está indo no nome do Senhor dos Exércitos? No nome de Jesus, que é todo poderoso, que até os demônios tremem e estremecem? O nome de Jesus que abre todas as portas? Saia desse buraco, meu irmão. Saia desse buraco, minha irmã. Não se omita, não se esconda. Aonde você for, aonde você estiver, dentro de casa, no trabalho, na rua, no meio dos vizinhos, nas redes sociais, mostre que Deus é o seu Senhor. Mostre a sua fé em Jesus. Mostre que você está comprometido com Deus Todo-Poderoso, aquele que pode abrir todas as portas, aquele que pode oferecer a este mundo uma solução. Diga para as pessoas, como Davi disse: eu estou aqui, eu creio em Deus, eu confio no Senhor, a vitória virá, a bênção virá, o milagre vai chegar, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Que esta palavra fique ao seu coração nessa tarde, que você tome uma posição, pare de se omitir, pare de se esconder, pare de ser um mau exemplo dentro da sua casa, diante dos problemas, aonde seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seus filhos, seu parente está esperando uma posição sua. Lidere as coisas aí na sua casa, seja a coluna espiritual aí da sua família. Ensine a eles a orar, ensine a eles a confiar, fale para eles das promessas de Deus, mostre para eles que eles não precisam temer o que está acontecendo no mundo aí fora. O gigante é grande, é enorme, mas Deus é muito maior. Deus é muito mais poderoso. Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. E eu tenho certeza, Deus vai nos dar grandes vitórias ainda este ano. Esse ano será o ano da sua bênção. Eu profetizo sobre você, sobre o seu lar. Esse ano será o melhor ano da sua vida. Milagres irão acontecer, conversões, libertações irão acontecer na sua casa. Deus irá restaurar a sua família. Deus irá te abençoar muito neste ano. Amém? Pegue agora o seu copo com água. Segure agora na sua mão. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Segura agora. Uma nova história Deus tem para mim e para você. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, poderoso Pai que está no céu, nessa manhã eu quero orar, Senhor, em favor de todos que estão comigo nessa live, especialmente a minha irmã Socorro, da cidade de Peçanha, ó Deus, e também, Senhor, a nossa irmã Valdirene, Senhor, ó Deus, de Contagem, da igreja, Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, ó Pai, vida e paz. Ó Deus, eu quero te apresentar milhares de cristãos nas redes sociais que irão visualizar, Senhor, essa live e essa palavra. Entre agora neste lar, nessa casa, meu Pai. Muda essa situação. Meu Deus, cure, liberta, Senhor. Abra a porta, Senhor. Ó Deus, Senhor, restaure essa família. Expulsa este mal agora. Expulsa, Senhor, essa enfermidade. Perdoa pecados, Senhor, liberta, Senhor, almas, liberta corações, salva essa família, Senhor, muda as coisas que estão acontecendo nessa casa, muda, Senhor, meu Deus, essa situação. Eu profetizo bênção, milagres, solução de problema, prosperidade, saúde e vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, coloca o teu poder sobre essa água para cura divina e libertação, e que todos que tomar da água que este irmão está segurando e também que eu estou segurando, seja abençoado e curado em nome de Jesus. Amém. Pode tomar dessa água aí. Glória a Deus. Meus amigos, que Deus abençoe você. Continue confiante em Deus. Continue crendo no milagre. Não desanima. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Pode ser difícil, viu? Pode ser difícil, mas não é impossível não. Quando o anjo disse para Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela disse: como é que pode ser isso? Nem casado eu sou. Nunca tive contato com homem algum. Como é que eu vou ter um filho? Aí o anjo falou para ela: o que vai acontecer na sua vida não é do homem, é do Espírito Santo. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Isso significa que o seu sonho não é impossível, que o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, a sua cura, o seu milagre não é impossível para Deus. Deus vai abrir as portas, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe. Até quarta-feira ao meio-dia. Fale para as outras pessoas, convide outras pessoas para estar conosco. Deus abençoe, fica na paz, fica na graça do Senhor.